Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e seja muito bem-vindo ao nosso programa New Hope. Hoje nós vamos começar uma sequência de conversas onde nós vamos falar sobre família, a cura da família. Essa nossa conversa vai ser baseada em primeiro lugar na Palavra de Deus e em segundo lugar no meu livro A Cura, o caminho de esperança para as dores da vida. Nós vamos estabelecer um diálogo onde, em 3 reflexões, em 3 conversas, nós vamos entender a nossa responsabilidade, o papel da nossa fé e também a importância de encarar o problema de frente e pedir ajuda. São essas 3 conversas que nós vamos ter ao longo dessas próximas 3 semanas. Nós vamos refletir sobre família porque acredito que nunca se fez tão necessário refletir sobre família como nos dias de hoje. Quando nós olhamos para os números que as pesquisas nos apresentam, de fato é um tanto quanto preocupante, para não dizer que é assustador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 1,8 milhão jovens e adolescentes morrem todos os anos por causas que poderiam ser evitadas, situações que eles se envolveram que poderiam não ter envolvido, por irresponsabilidade, por uma desestruturação do lar, enfim, realidades que ocasionaram a morte. Essa mesma pesquisa mostra que cerca de 5,7 milhões de jovens e adolescentes estão contaminados com o vírus do HIV. Poderíamos aqui citar outros inúmeros números que mostram sobre a situação, a realidade em que os jovens se encontram nos dias de hoje. E quando nós olhamos para estes números, existe um grande temor, uma grande preocupação com relação aos nossos filhos. Como preparar os nossos filhos para essa realidade de vida, como desenvolver um ambiente familiar em que eles se sintam cuidados e que a gente forneça, de fato, o que precisa ser fornecido em termos de amor, cuidado, atenção, diálogo, princípios, bases, orientação, para enfrentar essas realidades sem se envolverem em realidades que vão gerar situações que geram morte ou então a destruição da história, do nome, da caminhada que o Senhor tem para cada um deles. Outros números que nos preocupam quando nós falamos sobre família são números relacionados ao casamento. Segundo o IBGE, cerca de 40% dos casamentos no Brasil terminam antes dos 10 anos. E este número ele ainda é pior aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, este número é de 50%. 50% dos casamentos terminam antes de completar 10 anos de existência. Quando nós olhamos para estes números, a gente sim, de fato, se preocupa com a realidade da família, a gente se preocupa com o casamento, a gente se preocupa com os filhos. Nunca foi tão real, nunca fez tanto sentido a frase do sociólogo chamado Francis Bacon que diz: em tempos de paz, os filhos enterram os seus pais, mas em tempos de guerra, são os pais que enterram os seus filhos. Se nós olharmos para a nossa situação hoje como um todo, analisando a questão da família, podemos dizer sim, com toda certeza, que estamos em um tempo de guerra, em um tempo de pandemia. E hoje nós vamos refletir sobre a cura da família, nessa sequência de conversas sobre a cura da família, e buscando na Palavra de Deus como encontrar caminhos para curar ou então restaurar. E se a tua família está bem, se está tudo tranquilo, se as bases estão bem estabelecidas, esta conversa será para você como um reforço daquelas atitudes, daquelas ações que estão sendo de fato essenciais, bênção na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Bom, para basear nessa nossa conversa, nós vamos tomar uma história bíblica que aconteceu nos tempos de Jesus, enquanto ele estava caminhando. E a gente vê um homem chamado Jairo se aproximando dele. Essa história está em Lucas capítulo 8, verso 41 em diante. Veja o que diz a palavra de Deus. Na verdade, a história começa no verso 40, mas vamos pegar aqui o verso 41, onde a gente tem Jairo aparecendo na história. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Verso 41, verso 42 de Lucas capítulo 8. Quando nós olhamos para essa realidade, para esses simples 2 versículos, nós conseguimos identificar uma família que estava em crise,
uma família que estava enfrentando uma situação de morte. Aqui é um pai se prostrando aos pés de Jesus e pedindo ajuda, porque a sua filha estava à beira da morte. Quando nós olhamos para essa situação, sim, identificamos uma família em crise. Agora, o mais interessante é como essa história termina. Vamos ir para o final dela, no verso 54. Mas ele, Jesus, a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos um começo triste, um começo de crise, um começo que sinalizava a morte, mas vemos um final de vida. Toda a trajetória dessa história vai nos mostrar como transformar uma realidade de morte, de desespero, em uma realidade de vida, de louvor. O primeiro ato deste pai que podemos aprender foi reconhecer o problema e pedir ajuda. Quando nós olhamos para este texto, nós nos deparamos com a figura de Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. Esta era uma posição que dava a Jairo um certo status. Ele era responsável por fazer a ordem do culto, vamos dizer assim. Ele era responsável por selecionar quem iria falar, quem iria orar. E isso, dentro de uma sociedade religiosa, colocava Jairo, sim, em uma posição privilegiada. E ele era um judeu. Os judeus não gostavam de Jesus. E nessa realidade, neste momento, neste contexto, Jairo teve que romper toda a possibilidade de um orgulho existente e toda a sua preocupação com o que os outros iriam dizer, porque ele foi na frente de todo mundo e se prostrou aos pés de Jesus e pediu ajuda. O mais interessante é que Jairo sabia a realidade em que a sua filha se encontrava. Ele sabia que a sua filha não estava bem. Ele sabia que a sua filha estava em casa e ele sabia que a sua filha estava à beira da morte, sabia que tinha um problema, sabia onde ela estava e sabia a intensidade desse problema. Este é Jairo. Quando nós olhamos para este Jairo, nós aprendemos muito sobre o processo de cura da enfermidade dentro da realidade da família. Aprendemos com Jairo o primeiro passo para que a nossa família seja curada. Bom, primeiro passo, nós precisamos reconhecer o problema, precisamos encarar de frente, dar nome à luta, precisamos sair da negação, precisamos olhar para dentro da nossa família e entender o que está acontecendo, se o problema é entre eu e minha esposa, se o problema está relacionado com os filhos, e não apenas identificar onde ele está, mas identificar qual é o problema. E não apenas isso, identificar qual é a intensidade do problema. Jairo sabia exatamente qual era o problema, onde ele estava e qual era a intensidade do problema. Este é um elemento importante que nós temos de fazer. Precisamos perguntar: o que está acontecendo aqui? Precisamos sentar e ter conversas francas e encarar de frente. Talvez ao fazer essa pergunta, qual é o problema que está acontecendo na minha casa, você possa até dizer: bom, não tem problema. Se essa for a sua resposta, eu fico feliz por isso, mas eu te incentivo a fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte: será que não tem problema mesmo ou eu não estou enxergando o problema? Porque pior do que existir um problema é não conseguir enxergar o problema, porque quando nós não enxergamos o problema, ele continua crescendo e ganhando proporções sem ser tratado. Faça essa segunda pergunta: será que não tem ou será que eu não estou vendo? Nessa segunda pergunta é válido sentar e conversar. A mesa é muito importante. Sentar e conversar com a esposa, como eu estou como marido, com os filhos, sentar e conversar como você está, como está seu coração, está tudo bem com você? Porque muitas vezes nós estamos tão focados no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos sonhos de conquistas, que acabamos ficando cegos para aquilo que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Portanto, para que a família seja curada, para que a família tenha saúde, é importante que a gente, primeiro, identifique o problema. Jairo sabia: minha filha está doente, minha filha está em casa e a doença dela está levando ela à morte. Entender isso é o primeiro passo, é o sair da negação, porque quando nós identificamos, quando nós reconhecemos, nós estamos prontos para o segundo passo, que é pedir ajuda.
Foi exatamente isso que aconteceu com Jairo. Primeiro ele reconhece o problema e depois ele se prostra aos pés de Jesus e pede ajuda. Jairo quebra todo o orgulho, Jairo sai de toda uma possível arrogância de tentar, eu vou administrar as coisas do meu jeito, eu sempre fiz assim, e ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Jairo não teve essa atitude, ele olhou para o problema, ele viu, não tenho condições de resolver isso aqui sozinho, eu preciso de uma ajuda externa. E ele foi aos pés de Jesus e implorou por ajuda, ele clamou por ajuda. Veja, isso é extremamente importante, essa nossa atitude de clamar ao Senhor por ajuda. E talvez nesse momento você possa dizer, pastor, mas eu já pedi tanto e Deus não resolveu meu problema. As coisas aqui em casa estão de mal a pior, o meu relacionamento com o meu marido está de mal a pior, a situação dos meus filhos está caminhando para um fim trágico. Eu estou orando pela libertação do meu filho, das drogas, dos vícios, e parece que nada acontece, parece que quanto mais eu oro, pior ele fica. Bom, eu quero dizer para você que a sua realidade hoje não pode determinar a sua fé sobre o futuro. Porque se Jairo fosse olhar apenas para a situação presente dele, todas as esperanças dele iriam morrer, ele não conseguiria se prostrar aos pés de Jesus, porque ele mesmo diz, a situação é para a morte, minha filha está à morte, à beira da morte. Mas porque ele viu Jesus, naquele momento, a fé do coração dele fez com que ele se prostrasse e clamasse. E trocou o desespero pela fé. E é isso que nós precisamos fazer, trocar o desespero pela fé, trocar os gritos por oração, trocar as nossas brigas por intercessão. E muitas vezes o Senhor pode realizar o milagre do dia para a noite, transformando do nada uma situação que se estende por anos. Mas em outros momentos a gente pode ver, e essa eu posso dizer que é a realidade mais comum em termos de cura de família, o Senhor operando os seus milagres por meio de processos, dia após dia, oração após oração, step by step, a gente vê a transformação acontecendo. Por isso, a você só cabe pedir ajuda, interceder, ter fé, clamar ao Senhor. E às vezes o Senhor vai responder a sua oração de uma maneira sobrenatural e te ajudar de uma maneira sobrenatural. E em outros momentos, Ele vai te ajudar usando pessoas. Pedir ajuda a Deus também é estar aberto para receber ajuda por meio de outras pessoas. É por meio de um conselheiro conjugal, é por meio de um pastor, é por meio de um psicólogo, é por meio de uma clínica de recuperação. O Senhor envia essas ajudas de uma maneira diferente, por pessoas diferentes. O que nós precisamos ter no nosso coração, na mensagem de hoje sobre a cura da família, são apenas duas coisas. Nós precisamos reconhecer o nosso problema e nós precisamos pedir ajuda a Deus. E ao pedir ajuda a Deus, é estar aberto para receber essa ajuda de uma maneira sobrenatural ou de uma maneira natural. Deixe-me terminar essa história contando uma história real de alguém que estava com a sua família à beira da morte. Essa história é de uma mãe que estava casada com um marido violento, abusivo, e que chegou em uma parte da história em que houve o divórcio. Essa mãe então ficou com um filho. E este filho, ao ter vivenciado todas essas realidades e ter depois vivenciado outros encontros, outras decisões e outras amizades, este filho foi para um caminho ruim. Este filho começou a se envolver com álcool, com drogas, e não demorou muito, ele começou a se envolver com crime e também foi preso. E aí as incidências de prisão, soltura, ser preso novamente, ser solto novamente, se tornou comum na realidade daquela mãe. Mas aquela mãe se encontrou no meio deste caminho com Jesus. E a atitude dela foi como a de Jairo, ela reconheceu o problema e a partir daquele momento ela começou a orar pelo filho.
E ela começou uma jornada de oração pelo filho, e todos os dias ela intercedia por seu filho. E quando falava com seu filho na prisão, ela dizia: filho, eu estou orando por você, para que Deus te liberte, para que Deus cure, para que Deus transforme a sua vida. E muitas vezes o filho falava: mãe, para com isso, porque para mim não tem mais jeito, eu não quero saber disso. Mas aquela mãe continuou orando. Ela diz no testemunho dela que muitas vezes ela pensou em desistir, porque parecia que não tinha mais solução. Em outros momentos, ela esperava a morte do filho, ela esperava um dia receber uma ligação de alguém dizendo: ei, encontramos o seu filho morto. Mas ela disse que em um determinado dia, sem muita explicação, o telefone dela toca. Só que não era a polícia, não era alguém dizendo algo sobre o filho, era o próprio filho. E o filho disse para a mãe: mãe, eu encontrei Jesus, esse Jesus que a senhora tem orado há muito tempo. E agora eu entreguei a minha vida para ele. E agora eu não quero mais viver aquela vida que vivia no passado. Eu quero uma nova vida. E aquele filho, então, foi curado, foi liberto, foi transformado. Essa história, somada com a história de Jairo, são para nós motivo para acreditarmos na cura da família. O que nós precisamos fazer? Precisamos reconhecer os problemas e precisamos pedir ajuda. Dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor por ajuda. Porque hoje, aquilo que é para nós motivo de oração, será amanhã motivo de adoração. Basta reconhecermos os nossos problemas e colocarmos eles aos pés de Jesus, clamar por ajuda, porque eu creio na cura da família. Que Deus te abençoe.